Gênesis 29, o versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Feche seus olhos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, sim, que renova, fortalece a nossa fé. Não viemos, ó Deus, aqui à toa. Não estamos, ó Deus, aqui nessa igreja, nesse templo, à toa. Ó Deus, por motivos religiosos, por motivos de amizades, não. Estamos aqui porque queremos Te buscar, queremos, ó Deus, sentir a Tua presença, queremos, ó Deus, uma nova vida, queremos um novo momento, queremos ir além. Ó Deus, é um nível mais profundo de intimidade contigo. Queremos ver a manifestação do Teu poder e da Tua glória. Em nome de Jesus, fala a Tua igreja. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, o Senhor conhece Maurício, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Ó Deus, é debaixo do Teu chamado, Senhor, que eu suba a esse altar a pregar a Tua palavra. Usa-me como instrumento, que eu diminua, o Senhor cresça. Fala aos nossos corações, Senhor. Mostra, dá a revelação daquilo que queres tratar. Ó Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Quero falar um pouco da história de Lia. Ela passa por um momento duro, difícil, o qual ela não escolheu. Nós vemos e sabemos que, por exemplo, diz o versículo 17, que Lia tinha olhos baixos. Na minha versão, olhos sem brilho. Porém, a sua irmã, Raquel, ela era bonita e formosa. E conhecemos a história. Israel, Jacó, ele se apaixona, ele gosta de Raquel. Ele faz um trato com Labão a trabalhar por 7 anos por Raquel. E é interessante que após esse período, Labão, ele dá Lia para Jacó, como diz aqui o texto, né, o versículo 23, à noite Labão trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E é interessante que depois Jacó, ele fica indignado, ele fala, mas eu trabalhei, foi por Raquel, não foi por Lia. Aí Labão fala, olha, não é costume dar a filha mais nova, vamos dou a minha filha mais velha. Trabalhe mais 7 anos para que você possa ficar também com Raquel. E assim casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então nós vemos que era uma família, um casamento que eles não pediram, mas foram, digamos assim, Jacó enganado. Lia, ela estava em um momento de desprezo. Por quê? Porque Jacó, ele amava Raquel. Jacó, ele provavelmente se dedicava mais a Raquel. Então nós vemos aqui que dentro desse contexto, muitas vezes nós estamos em situações, circunstâncias que você não procurou, você não pediu. Labão deu Lia. Provavelmente se ele já tivesse dado Raquel, Lia não iria pedir, me dá em casamento, não. Foi algo que aconteceu, circunstâncias nas nossas vidas que muitas vezes passamos. E aqui diz o texto sagrado, versículo 31, que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, na casa dela ela estava sendo desprezada. No seu lar, na sua casa, na sua família, pela sua irmã, pelo seu marido, desprezo. Talvez você esteja passando, ou conhece alguém, passando por desprezo. Você dá o seu melhor, mas as pessoas desprezam. Você tenta se aproximar, mas as pessoas desprezam. Você tenta se inserir, tenta buscar atenção, mas as pessoas desprezam. Quer a notícia boa? O Senhor viu que Lia era desprezada. Podem as pessoas não estar vendo, podia ela estar chorando no canto, no quarto, no banheiro, podia ela estar chorando noites, afogando o travesseiro, se afogando em travesseiro em lágrimas,
mas o Senhor está vendo, o Senhor está vendo a sua aflição, o Senhor está vendo o momento que você está passando, e agiu. Talvez fosse estéril, mas diz aqui que Deus fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então Deus, ele olha, Deus vê a sua circunstância, Deus se compadece, Jesus tem compaixão de nós e começa a agir, começa a trabalhar ao meu favor, ao teu favor, amém, glória a Deus. Por isso que nós vemos aqui, ela estava desprezada, mas Deus operou um milagre, fez com que ela fosse fecunda. Então nós vemos aqui, ela vai declarar, vai dar o primeiro nome do seu filho, primeiro filho vai dar o nome de Rúben, que quer dizer, depois disso, diz o versículo 32, o Senhor viu a minha aflição. Em hebraico, palavras que soam significando, vejam, um filho. O Senhor vê a nossa aflição. Deus olha, Deus observa. E não apenas um filho. Diz a continuação do versículo: agora o meu marido vai me amar. Ela precisava de amor. Ela não estava mais na casa do pai. Ela não estava mais na casa que tinha sido criada, ela estava numa casa que estava sendo desprezada. Ela estava passando um momento de tristeza, de aflição. Por isso agora ela declara: o Senhor viu a minha aflição. Deus viu que ela era desprezada. Talvez você esteja passando em um momento impossível, uma enfermidade, talvez uma luta, talvez um gigante, talvez uma afronta, talvez um problema a se resolver. Uma coisa que eu tenho certeza é que Deus, ele vê, Deus, ele observa, Deus, ele conhece. Você não está vivendo de qualquer maneira, deixando a vida te levar. Você não está sendo guiado, meu amado irmão, por ventos de doutrina, por pessoas, por A ou por B, mas Deus, ele vê, e ela vai declarar. Ela agora está segurando um filho, ela está segurando um menino, ela agora está vendo que o Senhor está declarando: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora terei amor, terei atenção. Diz o texto sagrado, versículo 33, que ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Em hebraico soa parecido com a palavra que significa ouvir. Então Deus, ele viu, e agora Deus ouviu a sua oração, o seu clamor, a sua petição. Deus também ouve, amém? Posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? Primeiro Deus viu, e agora Deus ouviu. Deus, ele ouve. Quando você ora, quando você dobra os seus joelhos, quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, quando você lê a palavra, quando você busca de todo o seu coração, Deus, ele ouve. A sua oração chega ao trono, sua oração chega ao Pai, sua oração está chegando, meu amado irmão, e antes mesmo dela terminar, Deus já está agindo, Deus já está tratando, Deus já está movendo o sobrenatural. Que o nosso Deus é o Deus que faz da estéril mãe de filhos. Nosso Deus é o Deus que faz do nosso impossível coisas possíveis. Eu acho tão lindo esse texto. Quantas pessoas vivem na solidão, talvez em uma casa cheia de pessoas, mas vivem na solidão. Talvez até vão à igreja, congregam, têm amiguinhos, mas vivem na solidão. Ela estava assim. Deus viu que ela estava desprezada,
Deus viu a aflição dela, chamou Rúben, e agora Deus ouviu e vai dizer: olha, é Simeão, eu creio que quando menos você esperar, o teu milagre estará nas tuas mãos, você vai estar glorificando, estará dando nomes, estará falando: Deus agiu, Deus derrotou o inimigo, Deus tombou o gigante, Deus fechou a boca dos leões, Deus extinguiu o poder do fogo. Você vai estar glorificando. Nessa noite o Senhor está colocando um novo cântico nos lábios. Pode sim adorar, pode sim glorificar, em nome de Jesus. Não permita, meu irmão, que nenhuma distração esteja atrapalhando você de receber a palavra de Deus. Não permita. Deus, Ele quer falar de uma maneira grande nessa noite. Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, e não parou aqui. Diz o texto sagrado, versículo 34, Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora, dessa vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, deu o nome de Levi. Em hebraico, soa parecido com a palavra que significa unir. União, unidade. Dessa vez meu marido se unirá mais a mim. Então primeiro ela declara: terei mais amor, meu marido me amará, não ficarei mais desprezada. Agora Deus me ouviu, vai dizer: Simeão, Deus me ouve, e agora eu terei mais entrosamento, união, unidade, passarei a fazer parte dessa família, não ficarei sendo esquecida. Quantos filhos esquecidos dentro da própria casa? Quantos pais esquecidos pelos próprios filhos? Quantas mães esquecidas pelos filhos? E, enfim, falta de união na casa, falta de unidade no lar. Nós vemos aqui que Deus, Ele vai tratar exatamente os pontos que precisam ser tratados: amor, unidade. Vemos aqui que Deus vai tratar exatamente porque Deus, Ele viu primeiro que ela estava sendo desprezada, depois Deus ouviu a aflição dela, e eu tenho certeza que Deus está ouvindo e vendo toda a sua necessidade, o seu clamor, meu amado irmão. Nós vemos aqui, e Deus vai trazer unidade, unidade na igreja, unidade na sua casa. Você vai ter paz. Deus, Ele vai conceder a paz. Talvez a sua casa seja um tormento, talvez o seu lar seja uma prisão, talvez o seu trabalho, você não tem unidade, não consegue, você trabalha, está ali pela necessidade, pela obrigação, pelo seu pão, mas está tendo que passar momentos duros, difíceis. Deus, Ele move o sobrenatural para trazer paz, para trazer unidade, aonde você colocar a planta dos seus pés. Levi. E diz o versículo 35, mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá, que em hebraico soa parecido com a palavra que significa louvar. Eu creio que com o que Deus há de fazer na sua vida, a porta que Ele já está abrindo, amém? Esse milagre, essa cura, essa necessidade já sendo suprida, eu creio que você vai glorificar, você vai louvar, de tantos nomes que nós vimos aqui. Ela tem o primeiro, ela vai dizer: vejam, um filho, Rúben, Deus viu a minha aflição, a história mudou, não sabia se teria outro. Ela tem o segundo filho, não sabia se teria outro, então ela vai colocar: olha, Deus me ouviu. Mas aí veio o terceiro, não sabia se teria o quarto, o quinto, o sexto, mas aí ela vai colocar: Levi, Deus uniu, tem unidade na minha casa, eu não fico mais nos cantos desprezadas, eu não fico mais nos cantos chorando, eu não fico mais nos cantos lamentando. Uma situação que ela não buscou. Talvez você esteja passando hoje em uma situação que surgiu, aconteceu, apareceu,
Talvez uma enfermidade, talvez um problema, talvez uma situação na sua casa, no trabalho, na sua vizinhança, talvez consigo mesmo lá dentro do coração, lá no mais profundo. O que eu sei que quando menos você esperar, é uma vitória, é uma bênção atrás da outra. Ela teve 1, teve 2, teve 3, e no quarto ela disse, vai ser Judá, porque mais uma vez ela ficou grávida, e ela deu o nome de Judá, porque ela disse, eu louvarei o Senhor. Você louvará a Deus, glorificará a Deus pelas bênçãos, diz Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Talvez ela não imaginaria que a solução seria um filho, uma criança. Talvez você não imagine que a solução do seu problema seja talvez um objeto, talvez um lugar, talvez algo que você menos espera. O que eu sei é que Deus Ele está vendo, o que eu sei é que Deus está ouvindo, o que eu sei é que vai chegar o momento que a bênção será tão grande e você vai glorificar o nome do Senhor. E não acabou aqui, a história continua, mas se você avançar ao capítulo 30, diz o versículo 17, Deus ouviu Lia, e ela ficou grávida, e deu à luz o 5º filho. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Talvez você já tenha achado que tenha acabado, talvez você tenha achado que tenha parado, talvez tenha achado que, olha, chegou até aqui, não vai ter mais bênção. 4 filhos, mas agora ela vai dar à luz o 5º filho. Agora ela vai dizer, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar. Lia mais uma vez, Lia engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o 6º filho, e disse, Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos, e ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. E até mesmo Raquel, diz o versículo 21, depois disso deu à luz uma filha. Versículo 22, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Vemos aqui que também Raquel, Deus lembrou-se dela, que também Raquel, Deus operou o milagre, Deus Ele faz da estéril mãe de filhos, Deus a fez fecunda. Talvez o estado que você esteja hoje, esterilidade, você quer colocar a mão, frutificar e não frutifica, talvez não como você queria, você quer avançar, mas parece que está com os pés presos, você quer produzir, você quer desenvolver, mas parece que suas mãos estão atadas, parece que suas mãos estão algemadas. O inimigo semeando, o inimigo bombardeando, o inimigo vindo ali com todo tipo de cilada, de ardil, de dardo inflamado, mas você usa o escudo da fé, amém? Você é equipado com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, coloca nos pés, preparação do evangelho, e tem a espada. E tem a espada. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos lembrar que Deus, Ele vê a nossa aflição, que Deus, como vimos aqui no capítulo 29, Deus viu a dor dela, Deus viu que ela era desprezada. Deus, Ele vê o momento que você está passando hoje, Deus ouviu o clamor dela,
Deus ouviu e Deus agiu. Deus começou a tratar: olha, não, filha, você não vai ficar desprezada, você não vai ficar esquecida. Até mesmo com Raquel também, Deus vai lembrar-se dela. Porque também ela começou a se sentir: olha, Lia está começando, tem filho, e eu tive que ter filhos pela minha serva. E lembrou-se Deus de Raquel. Teve José, depois mais na frente Benjamim. Meu desejo é que nós venhamos lembrar. Talvez você esteja assim, desprezado, talvez você esteja aflito, talvez você esteja desprezado, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que está amamentando, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti, eu não me esquecerei de você, eu lembro, eu cuido, eu zelo, eu te amo, eu te chamo pelo teu nome, você é meu, tu és meu. E que nós possamos já preparar o testemunho, que nós possamos começar a preparar, assim como ela começou já a preparar os nomes. Dessa vez vai ser Judá, porque eu louvarei o Senhor. Já pode começar a preparar o testemunho para vir aqui, subir nesse altar, a pregar a palavra de Deus, a colocar, a desenvolver aquilo que o Senhor tem o chamado para você, aquilo que o Senhor tem dado o talento, o dom. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor fará. Então, se você está assim, meu amado irmão, nesse momento, coloque-se de pé, a glorificar, a exaltar, a buscar. Nós vamos fazer um momento de oração, nós vamos fazer um momento de clamor. O Senhor, Ele quer ouvir você, Ele está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Quando menos você esperar, assim como Lia recebeu nos braços seus filhos, Deus vai colocar essa chave nas tuas mãos, esse papel nas suas mãos, esse atestado de bênção, de vitória, de liberação, que outrora estava prendendo, estava fazendo com que você não conseguisse descansar, dormir, ter paz, ter sossego. É o Deus do impossível. Deus Todo-Poderoso, está aqui a tua igreja. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada impossível. Vidas, ó Deus. Talvez assim, em lamento, em tristeza, em esquecimento. Talvez desprezadas na própria casa, por um pai, por uma mãe, por um irmão. Talvez pais pelos filhos. Muda essa história, Senhor. Opera esse grande milagre, meu Deus, meu Deus. Colocamos nas tuas mãos cada impossível, meu Deus. Que seja enfermidade, que seja, Deus, uma porta a se abrir, que seja, Deus, talvez uma prisão emocional, na alma, no coração, meu Deus, em nome de Jesus, opere e concede esse grande milagre. Em nome de Jesus, assim oramos, te agradecemos, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Deus, Ele ouve, aleluia. Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve.